Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adler. Vim aqui rapidamente falar um pouco sobre Daniel Alves e Robinho. Estão falando de dois jogadores brasileiros, né, acusados de estupro. O que é curioso mencionar aqui, o que a gente vai avaliar, é basicamente como as leis, do ponto de vista jurídico, estão cada vez mais unificadas. Isso faz com que sentenças que são desenvolvidas, atuadas, por exemplo, em um determinado país, podem ser, na verdade, avaliadas em outro, sem problema nenhum, que é o caso do Robinho, né, em que houve todo um trâmite de um processo na Itália e esse trâmite foi aceito aqui pela justiça brasileira e por isso ele vai pagar, né, a pena de condenação por estupro aqui no Brasil. Tá? O que a gente deve entender basicamente é assim: estamos falando aqui de situações parecidíssimas. Por quê? Porque além de envolver jogadores brasileiros, tá, a gente tem a ideia, então tem aqui um processo que, nos dois casos, a vítima principal são mulheres. E aí, quando você menciona essa questão, a gente vai perceber que, como as vítimas são mulheres, o processo jurídico cada vez mais está protegendo essas pessoas, né? A gente fala aqui de minorias, que são mulheres, negros, é, pessoas com deficiência física, né? É, o grupo LGBT são o que a gente pode chamar aqui de minorias, né? Mas basicamente minorias não pela quantidade, não é isso. Minorias porque estão mais sujeitos a sofrerem ações de violência, de preconceito. É mais nesse sentido. O conceito de minoria parte disso. Então, nesse aspecto, gente, tu vai perceber que as leis elas estão protegendo mais esses grupos. As mulheres, né? No caso aqui, a gente vai perceber que a vítima principal são duas mulheres. E a gente vai verificar que os modelos sociais estão cada vez mais sendo unificados. A globalização ela está permitindo o quê? Que exista um princípio moral e ético cada vez mais unificado, tá? Cada vez mais unificado. Por exemplo, a ideia de que estupro é estupro em qualquer lugar, tá? E nesse sentido as leis vão ser rigorosas. Ao mesmo tempo, tu vai perceber, na verdade, que existe aqui também uma movimentação, uma ação, principalmente da mídia, principalmente da opinião pública, que não aceita mais isso. Né? E a gente vai verificar também que muito desses agressores, né, os algozes, de alguma maneira eles achavam que poderiam ficar impunes, pelo fato de terem dinheiro, pelo fato de serem famosos. Então a gente percebe hoje que o modelo da globalização ela está permitindo uma unificação dos modelos éticos e morais, tá? E uma unificação do ponto de vista jurídico, porque se tu analisar com calma, o processo que foi desenvolvido na Itália, né, da condenação do Robinho, acusação de estupro, ele é um processo foi perfeitamente aceito pelo judiciário aqui no Brasil. Isso mostra que as leis, do ponto de vista liberal, do ponto de vista democrático, elas estão mais unidas, mais integradas. E isso é muito bom. Porque agora eu não uso mais aquele princípio meio relativista do tipo, olha, não, ele cometeu um crime aqui. Não, mas aqui nesse país é dessa maneira, em outro país não é bem assim. Olha, as leis desse país eles são um pouquinho diferentes, ou são muito diferentes em relação ao outro país. Então não daria para criar um modelo unificador, alguma coisa assim. Tá? Esse discurso ele não vale mais. Né? É claro que tem alguns países que você ainda tem algumas diferenças do ponto de vista jurídico e até do ponto de vista ético e moral. Tá? Mas quando se fala, por exemplo, de países ocidentais, dentro de um modelo liberal democrático, a coisa é outra. A coisa muda muito. E nesse sentido, as minorias elas acabam sendo mais protegidas, né, devido a toda essa situação, devido à ação, principalmente de violência, como nós vimos no caso tanto do Daniel Alves como no caso do Robinho, que estupraram mulheres. Mas pessoal, antes de começar tudo isso, gostaria mais uma vez que você se inscrevesse no meu canal, fique à vontade, dê o seu comentário, o canal também é seu. Então entenda assim, gente, a gente está diante, por exemplo, de uma situação, né, de que durante muito tempo era até banalizada.
o estupro, tá? Desenvolvido por homens, sempre foi, de alguma maneira, amenizada e banalizada. Então, muitos se sentiam protegidos acima do bem e do mal pelo fato de serem o quê? Homens, de terem, por exemplo, dinheiro e fama. E isso criava uma ideia de impunidade. Tanto isso é verdade que quando você passou o áudio do Robinho, né, falando para um amigo, né, e nesse áudio ele fala abertamente que isso não vai dar em nada, tá? Isso não vai dar em nada. Então, assim, é aquele sentimento da impunidade. Não vai acontecer nada, vai dar tudo, tá tudo ok, tá tudo perfeito, tá? Eu sou rico, eu sou famoso, tá aí, vai ficar por isso mesmo. Essa mentalidade também tem um pouco a ver com o nosso meio social, porque o Brasil é um país das impunidades, né? A nossa legislação é confusa, a nossa legislação ela é ultrapassada e ela acaba protegendo muitas vezes pessoas ricas e famosas, né? Então o Brasil tem essa característica, né? E a gente acaba tendo essa percepção de impunidade. Então eu, como sendo uma pessoa rica, famosa, eu acho que eu sou Deus e eu posso fazer o que eu quiser, tá? Então a partir disso. Então os modelos jurídicos aqui no Brasil, a gente vai pensar aqui no caso, as leis, elas acabam sendo muito brandas, tá? Em muitas situações. Isso cria aquela mentalidade de alguns indivíduos, tá? Entretanto, o mundo globalizado cria uma outra situação. Então, se eu sou um jogador ou um ex-jogador e vou para um outro país, né, acho que eu posso tudo, né, tem essa mentalidade, ele acredita que isso acontece em outros países, e quando ele se depara com coisas erradas que ele faz, ele se depara realmente com uma ação mais rigorosa, de não admitir determinadas práticas, determinados modelos. Então, além de tudo isso, tem a questão da pressão da opinião pública, que é cada vez maior, né? A imprensa, né, os grupos, os movimentos sociais já não aceitam mais esse comportamento, digamos assim, abusivo por parte de algumas figuras, de alguns indivíduos, né? Principalmente quando está voltado para grupos como as minorias, como o caso das mulheres, por exemplo. Então tem muito disso, tem muito desse aspecto. Tá? Então, a pressão à opinião pública, né, em cima do Daniel Alves, em cima do Robinho, fizeram com que eles perdessem contratos de patrocinadores, contratos de profissionais, né, e tudo isso está ligado a uma pressão de hoje as pessoas não aceitarem mais esse tipo de prática, né? Aquele modelo que é muito usado entre mulheres, grupos, né, que não, é cada vez mais forte. Os movimentos, eu não vou dizer somente o movimento feminista, mas os movimentos, de uma maneira geral, principalmente ligado a questões dos direitos humanos, já não aceitam mais esse tipo de coisa. O que é muito triste no meio de tudo isso, cara, é que tu verifica que essas pessoas que foram acusadas de estupro, se tu analisar com calma, vieram de uma origem pobre, muito pobre, pardos e negros, tá? Que até pela situação, né? Porque você vive num país extremamente racista, preconceituoso, que acaba marginalizando o pobre, né? E marginaliza mais o pobre e negro. Né? Então, pela minha origem, cara, por tudo que eu passei, eu deveria ter um grau de consciência maior. Eu deveria ter uma percepção, né, de consciência maior sobre a minha atividade, a minha função. Mas não aconteceu isso. Pessoas de origem pobre, que ganharam muito dinheiro rapidamente, tá? Pelo talento, trabalho deles, e se acharam no direito de fazer qualquer coisa, né? Isso aqui me lembra muito aquela ideia do Manuel Kant, o filósofo alemão, e que ele fala que liberdade, é muito curioso que ele menciona isso, liberdade não é você fazer o que você quer. Liberdade é você fazer o que não quer. Então, assim,
Parece meio estranho isso, mas é assim. Liberdade. Se eu faço o que eu quero, qualquer coisa, tá? Eu estou sendo que escravo das minhas pulsões. Eu estou sendo escravo dos meus instintos. E numa sociedade eu não posso fazer isso, velho. Eu não posso fazer qualquer coisa olhando só para os meus instintos, para as minhas necessidades físicas. Não é assim. A liberdade está no fato, por exemplo, de eu ter que seguir regras e normas e entender que isso é minha responsabilidade. Isso é meu dever. Então não é simplesmente uma obrigação. Ah, eu tenho que seguir isso, tá? Eu sou obrigado. Não, não é só isso. É você pensar que você tem que fazer porque é o melhor para você e é o melhor para a sociedade, tá? Então é fácil você, por exemplo, fazer o que você quer, porque você vai seguir as suas pulsões sexuais, vamos dizer assim, como é o caso dos dois, né? Mas quando você para, e mesmo estando com aquele desejo, aquela ideia maluca na cabeça, você para, não. É isso que difere nós dos animais, tá? É a ideia da liberdade por eu tomar a decisão de que aquilo, eu quero fazer aquilo, mas eu não posso, tá? De que eu tenho que seguir os modelos sociais, porque é isso que caracteriza indivíduos civilizados. E quando você infringe essas regras, como dizia Durkheim, o sociólogo francês, quando você infringe, por exemplo, os fatos sociais, você se quebra por completo. Tá? E aí a gente verifica o que está acontecendo com esses dois jogadores que jogaram literalmente o seu nome, né, tudo que conquistaram na lama, no lixo. E imagine então a família, né, que é arrastada pelo comportamento, né, absolutamente patológico desses dois. Então a gente vai perceber, na verdade, que pelo fato de eu vir de uma origem pobre, da minha condição social, étnica, eu deveria ter mais responsabilidade ainda. Muito mais. Tá? Mas não. Eu preferi o quê? Seguir as minhas pulsões, os meus desejos, ou então a minha abusividade por ter dinheiro e poder. Aí eu faço o que eu quero. Né? E nesse caso, há um preço nesse sentido, quando eu sou escravo das minhas pulsões e até da minha falta de caráter, até da minha má índole. Porque o que difere nós dos outros animais é isso. É a capacidade, a habilidade de tomar uma decisão, mesmo que seja uma decisão que a gente não considere, que a gente não queira fazer. Tá? Mas a gente precisa. Tá? Por quê? Porque a liberdade está aí, está em tomar decisões que mesmo sendo contra os meus desejos, eu tenho que seguir, porque a sociedade, ela me dá esse modelo e eu tenho que dar uma resposta à sociedade. Caso contrário, eu não faça isso, eu vou pagar um preço muito caro. Então concordo com Kant nessa ideia, por exemplo, de que você é livre não quando você faz quando você faz aquilo que você quer. Você é livre quando você faz o que você não quer, muitas vezes. E é o que acontece hoje em dia nos modelos sociais. E o que é muito triste, como eu disse, é que no meio de tudo isso, duas pessoas que vieram de uma origem pobre, que deveria ter um grau de consciência maior, não. Se ludibriaram, ou por uma índole má, ou por uma ideia abusiva, né, de um sentimento de descaso, ou achar que eu posso fazer qualquer coisa porque eu tenho dinheiro e poder. E não é bem assim. Quer dizer, é triste, tá? Mas é real. E que isso sirva também de lição para os outros, porque de alguma maneira geral as leis estão unificadas. As leis, elas estão unidas. E quando você comete uma ação como essa, com um estupro, não existe a ideia do relativismo. Não, mas foi assim, foi dessa maneira. Nessa hora não tem como tu relativizar. Estupro é estupro. E o cara vai pagar por isso. Falou? É isso, pessoal. A gente fica hoje por aqui. Um abraço. Tchau, tchau.